Olá, irmãos, como vocês estão? Graças a Deus aqui tudo bem. Nesses dias um tanto diferentes para nós, não é? Mas não deixamos de provar da graça e das bênçãos de Deus e nós somos gratos a Ele por isso. Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito por nós e eu quero nesses dias compartilhar com os irmãos alguns pensamentos teológicos, algumas questões bíblicas. Alguns dias atrás eu escrevi 2 pequenos artigos sobre esse tempo e eu lembro que eu coloquei o título deles Uma xícara de chá e um pouco de boa teologia. Minha xícara de chá está aqui, ó. Estou tomando hoje está aqui, morango, só de morango, hoje é só de morango. Normalmente eu tomo morango com canela, mas hoje é só de morango, um chá muito gostoso que eu gosto muito. E enquanto eu tomo minha xícara de chá, eu queria compartilhar com vocês algumas questões, e especialmente hoje no livro de Efésios, do capítulo 6 de Efésios, principalmente a partir do verso de número 10. Eu vou ler para você, Efésios capítulo 6, os versos 10 a 13, mas eu não vou fazer só esse vídeo, eu farei outros também. E nesses vídeos nós vamos tratar até o verso 20, então de Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Mas hoje eu vou ler dos versos 10 a 13 que dizem assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos encorajado os irmãos nesses dias a usarem desse período para que as transformações necessárias sejam colocadas em dia na sua vida. Temos encorajado os irmãos a pensarem nas questões de uma forma espiritual, a buscar no arrependimento, na confissão de pecados, um caminho, um modo de nos reaproximarmos do nosso Deus, de sermos mais fiéis a Ele em tantas áreas da nossa vida. Mas o que eu quero tratar com os irmãos diz respeito muito ao que vem, vamos dizer assim, depois disso. Ou seja, quando essa fase passar e quando então eu a tiver usado para o fortalecimento espiritual meu, da minha família, o que virá depois? E aquilo que Efésios 6 fala é muito importante para nós. Por quê? Porque o texto nos chama a atenção que não somente nós devemos mudar a nossa atitude, nos reaproximando de Deus, permitindo um reavivamento espiritual na nossa vida, mas também que mais alguém está interessado nisso e mais alguém tomará algumas atitudes com base nisso. O que eu estou dizendo? Sempre que nós procuramos nos reaproximar de Deus, sempre que procuramos a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, um serviço consagrado a Cristo, isto não agradará a alguém em específico, em especial, e este alguém é o diabo. Satanás jamais vai ficar satisfeito ao ver que os filhos de Deus estão procurando viver uma vida de fidelidade. E o que ele vai fazer o que ele faz quando ele encontra crentes que estão dispostos a viver essa vida de fidelidade e de proximidade com Deus? Ele vai lançar as suas astutas ciladas. Então, o que essa descrição me leva a dizer aos irmãos? Enquanto você está pensando e está trabalhando para que a sua vida espiritual progrida, Satanás está trabalhando e planejando e agindo para que você não seja bem-sucedido nesse seu objetivo. Sempre que você desejar crescer espiritualmente, você vai encontrar em Satanás um adversário. Então é preciso que nós
ouvindo aquilo que Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, tomemos as atitudes necessárias para que vençamos essa verdadeira batalha em que nós estamos envolvidos. Então, Efésios 6, 10 a 13, e depois até o verso 20, nós vamos procurar fazer o estudo desse texto inteiro. Ele nos traz informações e exortações preciosas no que diz respeito à nossa atitude, para que não ficamos apenas na vontade ou no plano de crescermos espiritualmente, mas principalmente para que nós sejamos bem-sucedidos nesse propósito. Observe que nesse texto de Efésios 6, nós somos convocados a uma batalha. Eu creio que essa é a melhor forma de nós nos referirmos a esse texto, uma convocação à luta, uma convocação à batalha. E eu quero principalmente chamar a atenção dos irmãos nos versos 10 e 11, como que esta convocação à batalha chega aos nossos ouvidos. Olha o verso 10. No demais, ou seja, diante de tudo aquilo que Paulo já disse nessa epístola, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ao que nós somos chamados? A buscarmos o poder de Deus para sermos bem-sucedidos nessa batalha. Agora observe o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós somos chamados aqui a uma dupla convocação ao ingressarmos nessa luta, que é uma luta pela nossa própria sobrevivência espiritual, que é uma luta contra Satanás em prol da nossa própria alma. Ele diz primeiro, a força que vocês devem buscar é a força que está no Senhor. E segundo, o aparelhamento, o equipamento que vocês devem buscar é aquele equipamento que a Bíblia chama, e Paulo chama aqui desse texto, de armadura de Deus. Então, busquem forças em Deus e busquem o equipamento que Deus lhes deu. Essa é a ordem para a batalha. Mas agora observe qual a razão para nós fazermos isso. O próprio verso 11 diz, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? De Lúcifer, de Satanás, do nosso inimigo tentador e opositor. Diabo é aquele que lança uns contra os outros. Então, Paulo está dizendo, vocês precisam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, como falei aos irmãos na introdução desse vídeo, Satanás se levantará contra nós, isso é certo. Nós desejamos não só como crentes, mas também como igreja, sermos melhores do que fomos até hoje. Nós entendemos que esse período de epidemia, de tantos temores e dificuldades, é um período precioso para nós sermos melhores do que já fomos. É um período onde o arrependimento e a confissão de pecados são importantíssimos, um reaproximar-se de Deus é necessário, e o nosso objetivo é claro, nós queremos retomar aquele primeiro amor que já tivemos quando conhecemos a Cristo e o serviço a Ele. Eu creio que conforme a vida vai se desenvolvendo, nós vamos nos tornando um pouco, eu vou usar essa palavra, relaxados, não é? Quanto à nossa vida espiritual e as coisas do Senhor. E esses tempos de dificuldades, eles são propícios a sermos chamados a um reavivamento daquilo que o Senhor quer de nós. E é claro que sempre que pensamos em reavivamento, sempre que pensamos numa maior dedicação de vida ao Senhor, que isso não vai agradar o reino das trevas. E o que o reino das trevas então fará contra nós a partir do momento que lutamos esta batalha e nos envolvemos neste combate? Ele vai lançar aquilo que o texto está dizendo aqui, as tuas astutas ciladas. É uma palavra que é um pouco usada no português antigo, aquele que é matreiro, ou seja, aquele que sabe armar as suas, eu vou usar também uma palavra que talvez hoje não é tanto usada, arapucas, não é? Lembra quando antigamente o povo fazia arapucas para prender aves, e ali a arapuca ela era
colocada de forma a não chamar atenção para o fato de ser uma armadilha. Colocava-se ali tudo que era natural do ambiente, o alimento natural do ambiente, para atrair o pássaro, e quando ele entrava, então ele caía na arapuca, ou seja, se via preso ali. As astutas ciladas são exatamente isso. Elas não parecem ser perigosas, elas não parecem ser danosas, mas elas são extremamente letais, em alguns casos, para a nossa vida espiritual e para o nosso testemunho. É claro que Satanás vai colocar as suas astutas ciladas, as suas arapucas, e ele vai fazer isso agora de forma abundante. Então, por que fortalecer-se no Senhor e por que usar o equipamento, a armadura que ele tem me dito para usar? Porque Satanás vai lançar suas armadilhas e você não pode ser alguém simples. A Bíblia diz que nós não ignoramos os seus ardis, nós não ignoramos a sua estratégia, as suas maquinações. Ou seja, nós sabemos o que ele fará, então fazemos bem em nos preparar contra isso. Também no verso 13 ele diz que tomai toda a armadura que Deus deu, para que possais resistir no dia mau. É interessante essa expressão. Por que dia mau? Todos os dias têm as suas dificuldades, todos os dias têm as suas lutas. Mas o dia mau, ele é aquele dia mais difícil do que os outros. É aquele dia quando Satanás procura lançar sobre nós todos os seus ardis, todas as suas maquinações, as suas armadilhas, procura nos destruir em nosso testemunho, em nossa comunhão com Deus. E ele usa, nós vamos ver nesse estudo mais adiante, todo tipo de oportunidade e estratégia que ele tem. Então Deus está dizendo, se vocês querem resistir nesta luta, no dia mau, naqueles dias que são mais difíceis ainda, vocês precisam tomar toda a armadura de Deus. Vocês precisam se fortalecer em Deus, porque Satanás lançará armadilhas, e vocês precisam tomar toda a armadura de Deus, se vocês quiserem resistir no dia mau. O chá faz bem quando a gente fala para a garganta, não é? O chá quentinho sempre faz bem. E desse dia mau que ele lança contra nós só vamos resistir e vencê-lo se nós estivermos adequadamente vestidos, revestidos com a armadura que Deus nos dá. Então aqui há duas coisas essenciais para que você coloque em prática nesse período. Fortaleça-se em Deus. Não tente viver a sua vida espiritual pelas suas próprias forças. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é a ordem que nos é dada claramente nesse período. Então faça isso. Use toda a armadura de Deus, porque sem ela você não vencerá. Se revista da armadura que Deus nos concede. Nós temos bons planos, não é? Nós temos bons objetivos para esse período. Nós estamos chamando os irmãos a seguirem esses objetivos, esses planos, de sermos mais consagrados e dedicados ao Senhor, fiéis ao seu propósito. Eu sei que os irmãos estão procurando ser mais fiéis na leitura bíblica, no seu período de oração, estão aí com saudades dos cultos na igreja, desejosos de retornarmos às nossas reuniões. Eu sei que vocês têm feito resoluções em seu coração, de serem mais fiéis em todos os aspectos. Eu também tenho feito isso e tenho procurado praticar isso. Não é? A nossa igreja tem procurado, não só através das mensagens, mas do encorajamento ao povo, que assim que esse período terminar, nós nos lancemos ao trabalho do Senhor, ao evangelismo, a missões, aos cultos, de uma forma mais fiel e verdadeira, reavivada em todos os seus aspectos. Isso é muito bom, mas jamais tire os olhos da realidade. Tudo isso é uma luta. Tudo isso é um combate. Se você não olhar para as coisas nesse prisma de uma luta e de um combate, você é semelhante àquele soldado que é abatido no primeiro minuto de combate. Você não sabe como usar o equipamento, você não sabe como se defender do inimigo,
você não sabe como se posicionar no campo de batalha, e nós estamos num campo de batalha, nós estamos no terreno do inimigo. E se você não souber tudo isso, você é uma presa fácil para Satanás e as suas hostes espirituais do mal. Nossa igreja, ela deseja um reavivamento, mas esse reavivamento só virá se nós buscarmos forças em Deus e nos revestirmos da armadura que Ele nos concede. Sem isso, nós somos incapazes de lutar essa batalha. E o texto de Efésios 6 nos chama exatamente para isso, para, fortalecendo-se em Deus e sendo hábeis no uso das armas, tanto de ataque quanto de defesa da armadura, nós saibamos resistir no dia mau. E olha agora o que o final do verso 13 diz: e havendo feito tudo, ficar como? Firmes. Nós somos chamados a ficar firmes nesta batalha. Havendo feito tudo, quer dizer, feito tudo que Deus nos mandou fazer e cumprido a sua vontade. Lembra aquilo que Paulo diz no final da sua vida? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele fez tudo. Então ele ficou firme até o final. Irmãos, se Satanás pudesse, ele já teria destruído a todos nós e já teria destruído as nossas igrejas. Mas ele não pode fazer isso, porque o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mas ele vai tentar, de todas as formas, impedir que sejamos luz neste mundo e sal nesta terra. Luz para iluminar aqueles que estão em trevas com a palavra de Deus e sal para impedir que a corrupção adentre e complete-se de forma geral. Então ele nos chama a lutarmos essa batalha e fazermos tudo para permanecermos firmes. Firmes no Senhor e no propósito dele para a nossa vida. Então o desejo de nossas igrejas é este: que o Senhor nos encontre quando vier nos buscar firmes e dedicados ao seu propósito. E para que isso seja real, é preciso que esses dois passos sejam encarados com muita seriedade. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e tome toda a armadura de Deus. Faça isso, e Deus com certeza fará com que sejamos bem-sucedidos nessa batalha. Não tenha medo. Nosso comandante está conosco. Ele sempre esteve. Ele sabe aonde nos conduz. E o melhor de tudo, como é bom entrar numa batalha já sabendo do resultado final, não é? Pois ao final da batalha, Jesus Cristo é o vencedor de todas as coisas. E nós com Ele. Então não tenha medo. O que nós estamos vendo é o agitar do reino das trevas, sabendo que o propósito do Senhor de todas as coisas está próximo. O propósito disso? Efésios apresenta Jesus assim, não é? Ocupando o maior posto de todo o universo. Então, ele está assentado à destra de Deus e já nos garante a vitória. Mas nós estamos lutando hoje. Então, irmãos, tomai toda a armadura de Deus e fortalecei-vos no Senhor. E com toda certeza, Ele nos abençoará. Chá de morango. Tome. É muito gostoso. A palavra de Deus é melhor ainda e o desejo é que Deus os abençoe.